Fala pessoal! Vocês viram a aula que o vice-presidente Geraldo Alckmin deu na Globo News? Em tempos de gritaria e fake news, é refrescante ver um estadista colocando os pingos nos is. Ele não apenas defendeu o legado do governo Lula com números reais, como o aumento da renda e a volta da vacinação, mas lembrou o que realmente está em jogo, a nossa democracia. O Alckmin mostrou que o Brasil voltou a ter projeto, seriedade e, acima de tudo, respeito pelo povo. Vem comigo analisar esse show de entrevista. A despeito dessas medidas, neste momento, as pesquisas mostram um avanço do senador Flávio Bolsonaro sobre esses eleitores independentes e um recuo do presidente Lula. Então, essas medidas já foram tomadas. O que fazer agora? Olha, a campanha eleitoral só vai começar depois das convenções. Eu acredito muito na comparação, né? Quer dizer, eleição é uma comparação. Se for verificar, no momento certo, adequado, na campanha, a educação melhorou, nós tínhamos negacionismo, passamos a ter prioridade para creche, escola de tempo integral, ensino técnico, pé de meia, saúde, nós tínhamos uma campanha antivacinal, você está avançando muito, mais especialistas, farmácia popular, enfim, avanços na área da saúde, expectativa de vida média no Brasil subindo, aumento de renda, então eu estou confiante de que nós vamos ter uma bonita campanha e mostrando que o Brasil avançou, o país está avançando, quer dizer, melhorou renda. O que caiu? Caiu desemprego, caiu inflação, o que subiu? Cresceu saúde, cresceu educação, cresceu a economia, então, questão do meio ambiente e a democracia, que é o principal. Presidente. O Mário Covas, Valdo, dizia que a pessoa pode ser um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais alto, um pouco mais magro. O que diferencia os homens públicos e as mulheres públicas é quem tem apreço pela democracia e quem não tem apreço pela democracia. É respeito ao povo. Presidente, Thomas Trauma aqui do Rio. Eu queria voltar aqui à viagem do presidente aos Estados Unidos e a negociação com o presidente americano Donald Trump em relação à questão das terras raras, que provavelmente vai ser um dos temas principais. Eu estava falando sobre investimentos de lado à parte. O que é esse ganha-ganha que os senhores imaginam que pode acontecer? Ou seja, os Estados Unidos acabaram, a empresa americana acabou de comprar uma das poucas empresas brasileiras que faz exploração de terras raras em Goiás. Qual é a disposição que o Brasil tem para atrair investimentos americanos? E esse é o ponto 1. E 2 é se vai haver algum tipo de exclusividade, porque isso é uma coisa que os americanos sempre falam, de eles querem ter, que eles gostariam de ter, se não monopólio, mas enfim, a preferência de acesso às terras raras no Brasil. Olha, Thomas Trauma, esse é um tema relevante, porque a China tem 43%, né, das reservas de terras raras no mundo e o segundo país é o Brasil, tem 23%. E olha que 70% análise geológica ainda é superficial, que nós podemos ter boas surpresas e ter ainda um percentual maior. E o terceiro país do mundo, a Indonésia, tem 6%. Então o Brasil tem aí um potencial enorme. Aliás, amanhã deve ser votado na Câmara Federal o relatório do deputado Arnaldo Jardim, que estabelece o marco regulatório para a questão das terras raras, minerais estratégicos. E o que nós queremos? Que todos venham investir no Brasil, né? O Brasil não limita investimento, todos venham investir. E o que queremos também é não ser exportador de commodity, ou seja, agregar valor. Então, estimular que esses minerais estratégicos, eles tenham o seu refino aqui no Brasil, eles tenham agregação de valor no Brasil, eles contribuam para o desenvolvimento brasileiro e melhoria de renda da nossa população. Então, esse é um tema importante que eu tenho certeza o presidente Trump vai colocar na mesa. E o presidente Lula vai debater. Big Tech, né? Esse é um outro tema importante. Data Center. Tem estado americano que proibiu data center por falta de energia. O Brasil tem energia renovável e abundante. Então nós podemos atrair muito investimento. O senhor foi governador em São Paulo porque o eleitorado paulista tradicionalmente tem resistência ao PT. Então, nessa eleição, o que seria diferente na sua opinião, para que o PT eventualmente vencesse o Tarcísio, que é um candidato forte? Em relação a São Paulo, acho que nós temos lá um bom candidato, que é
o nosso ministro, o Haddad, que foi prefeito da capital, foi candidato a governador na última eleição, foi para o segundo turno. Eu acho que a campanha ele vai ter muito a mostrar, a falar e vai crescer na campanha. A diferença não é grande e na última campanha me uni ao presidente Lula porque a democracia estava em risco. Veja que se perdendo a eleição tentaram um golpe, imagine se tivessem ganho a eleição. Então, democracia é um valor, é respeito à população. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão. Não dão o pão que prometeram, nem devolvem a liberdade que tomaram. Em relação a crime organizado, esse é um tema que o presidente Lula já levou ao presidente Trump e vai levar novamente, que é um acordo para o combate a organizações criminosas transnacionais, ao crime organizado transnacional. Nós podemos fazer muita parceria nessa área, controle de fluxo financeiro, investigação. Esse é um tema extremamente relevante. Quer dizer, pela primeira vez, nós estamos, no caso, por exemplo, do combustível, além de pegar lá a ponta, né, a ponta do crime organizado, mas indo em cima dos grandes promotores desse crime, envolvendo aí refinaria, envolvendo importação de produtos, navio, comércio exterior. Então, eu acho que esse é um tema importante e que vai estar na mesa. E acho que Estados Unidos e Brasil podem fazer um trabalho em conjunto, né? Um trabalho de combate ao crime organizado transnacional. Isso vale para tudo. Combustível, droga, arma, tudo que envolva esse crime transnacional. O senhor falou em refinaria, em combustível, então o Ricardo Magro estará provavelmente nessa pauta de crime organizado transnacional. Mas não tenha dúvida que, sem estar personalizando, mas essa é uma área gravíssima, que pela primeira vez houve um enfrentamento para valer e pessoas foram presas, bens bloqueados e salvou o setor de combustível no Brasil, que estava totalmente dominado aí por grupos econômicos que só trabalhavam para sonegar, quer dizer, enriquecimento ilícito através de sonegação de impostos e de fraude nos produtos. Eu cheguei a fiscalizar posto de combustível em São Paulo, quando governador, você pegava fraude volumétrica, bomba baixa, tem um chip, controla do celular, você põe 30 litros na bomba, entra 27. Fraude de qualidade, álcool aguado, gasolina aditivada, fraude fiscal. É impressionante. Não adianta multar porque eram laranjas. Então, demos um passo para ir para o andar de cima, no sentido de desmontar essas organizações, fraudando a sociedade. Gente, o ponto central que o Alckmin traz logo de cara é a comparação. E ele está certíssimo. Eleição não é torcida de futebol, é escolha de projeto de país. Ele pontuou o óbvio que muitos tentam esquecer. Saímos de um governo que fazia campanha anti-vacina para um que prioriza o pé de meia, a escola em tempo integral e o farmácia popular. É muito potente quando ele diz que o desemprego caiu e a economia cresceu. Enquanto a oposição tenta ganhar no grito e nas pesquisas de momento, o Alckmin joga com a realidade do prato de comida e do emprego. Ele foi cirúrgico ao citar Mário Covas, para lembrar que a diferença entre nós não é só ser de esquerda ou direita, mas sim quem respeita a democracia e quem flerta com o golpe. Essa é a linha que divide a civilização da barbárie. Outro momento de mestre foi quando o tema passou para as terras raras e a relação com os Estados Unidos. O Alckmin não falou como um subordinado, mas como alguém que sabe o valor do Brasil. Temos 23% das reservas mundiais desses minerais estratégicos. A visão progressista aqui é clara. Não queremos ser apenas um fazendão ou uma mina que exporta pedra bruta para os outros lucrarem. O Alckmin defendeu o refino aqui, a agregação de valor e a geração de renda para o brasileiro. Isso é soberania. Ele deixou claro que o Brasil está aberto a investimentos, inclusive das Big Techs, aproveitando nossa energia limpa, mas sempre colocando o desenvolvimento nacional em primeiro lugar. É o Brasil voltando a ser protagonista global, sem baixar a cabeça para ninguém. Para fechar, ele deu um nó na garganta de quem diz que governo progressista é mole com o crime. Ele explicou didaticamente como o governo está indo atrás do crime organizado transnacional, mas não apenas prendendo o pequeno na ponta,
Ele falou de asfixia financeira, de bater de frente com as máfias dos combustíveis e os grandes sonegadores que usam laranjas para fraudar o povo. O Alckmin lembrou da época em que fiscalizava postos e via o povo ser roubado na bomba. Quando ele diz que é preciso ir para o andar de cima para desmontar essas organizações, ele está defendendo o cidadão comum, o trabalhador que paga seu imposto e quer um serviço de qualidade. Essa entrevista foi um balde de água fria na extrema-direita. Alckmin mostrou que a União pela Democracia não foi apenas para vencer uma eleição, mas para reconstruir o Brasil com inteligência, justiça social e firmeza institucional. O chuchu agora tem tempero de justiça e progresso.